O nosso tema hoje é casamento. De quem foi essa ideia? Quem inventou esse negócio esquisito? Talvez você pense assim, né? Eu entendo que talvez nós tenhamos várias perguntas aqui. Algum diga, mas quem ensinou, quem teve a ideia desse negócio maluco? Outros digam, que negócio esquisito foi esse? Outros digam, que coisa maravilhosa. Quem foi que inventou essa coisa maravilhosa que é o casamento? Então talvez você se encaixe em alguma dessas perguntas. Eu vou ler no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler um texto que não é muito curtinho, mas é importante que a gente leia. Eu vou ler na linguagem mais antiga, tá? Não vou ler na de hoje esse texto. Eu vou ler na linguagem um pouquinho mais antiga, a linguagem atualizada. Capítulo 2, começando a ler do versículo 4. E esse texto diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Que capacidade que Adão tinha, né? De nomear todos os seres. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa,
Portanto, porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Pedir que Deus nos revele a sua palavra agora aqui, através desse texto. Senhor Deus, nós lemos agora sobre a criação. Quando o Senhor nos criou, homem e mulher. E é algo tão maravilhoso que foge ao nosso entendimento. Mas o Senhor nos esclarece, o Senhor nos fala, o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra. E nesta tua revelação, nós podemos perceber o teu cuidado em criar cada coisa, cada pessoa, da maneira que o Senhor deseja e para o nosso bem. Obrigado a Deus porque o Senhor preparou uma terra maravilhosa e nos pôs nessa terra. Abençoa-nos agora que nós vamos meditar sobre esse texto, que o teu Espírito Santo nos fale através dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é fácil falar sobre o casamento, especialmente para quem é casado e sabe o quão desafiador é esse relacionamento, que depois do nosso relacionamento com Deus, é o mais profundo da vida do ser humano. O relacionamento conjugal, depois da nossa relação com Deus, é o mais profundo, é o que vai mais fundo, é o que mexe mais com nossas vidas. E não é fácil, gente, falar sobre isso, né? Não é fácil, a gente fala, mas não é fácil falar. Especialmente quando você sabe o quanto é desafiador para todos nós isso. Agora, ao lermos esses textos que nos falam sobre a criação, nós não temos nenhuma dúvida de que aquele que criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, foi o mesmo Deus que os uniu, instituindo a primeira família. Então, para a pergunta, casamento, de quem foi essa ideia? A resposta é, a ideia foi de Deus. Foi Deus que criou e uniu o primeiro casal que ele formou, homem e mulher, e ele os uniu num casamento. Ele os uniu num relacionamento e os abençoou nesse relacionamento. Então, essa pergunta para aqueles que creem, né, diante dessa verdade inquestionável, para aqueles que creem na palavra de Deus, eu gostaria de meditar não sobre de quem foi essa ideia, porque essa ideia foi de Deus e nós sabemos isso, mas o que estaria na mente de Deus ao criar e unir o primeiro casal? O que Deus desejava com isso? Que foi Ele que uniu, nós sabemos. Mas o que Deus tinha em mente quando fez isso? Quando uniu o primeiro casal? Para nós humanos é muito difícil, ou é impossível tentar entender o que se passava na mente de Deus. Às vezes nós tentamos, mas é muito difícil e até perigoso, né? Tentar entender o que Deus pensava quando disse isso, o que Deus pensava quando fez aquilo. E aí muitas heresias às vezes surgem diante dessa pergunta, o que Deus pensava? Porque nós muitas vezes, na maioria das vezes, não conseguimos alcançar o que Deus pensava. Agora, a única saída que nós temos é tentar entender o que nos foi revelado. O que Deus revelou, porque Ele revelou muitas coisas para nós, nesse texto que lemos mesmo, onde Ele cria e une o primeiro casal. Ele nos fala algumas coisas importantes, Ele nos faz algumas revelações que nos fazem entender um pouco do que se passava na mente de Deus quando criou e uniu o primeiro casal.
Então vamos começar do início, vendo algumas verdades que nos foram reveladas. A primeira está no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1. Além do que nós já lemos, vamos ler capítulo 1 de Gênesis, versículos 26 a 28. Gênesis 1, de 26 a 28. Depois de criar todas as coisas, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por que nossa, gente? Há algumas teorias sobre isso, né? Mas eu entendo que como Deus é um Deus plural, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus convivia nesse relacionamento, ele disse: façamos a nossa imagem, a imagem da Trindade, Pai, Filho e Espírito. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vejam, algumas verdades foram ditas aí sobre o homem criado, e é importante que nós saibamos isso para entendermos a realidade do casamento. A primeira verdade é: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Nós, seres humanos, somos diferentes e profundamente diferentes de tudo que foi criado, de todos os animais, de toda a natureza, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nada mais foi criado a essa imagem e semelhança, mas nós fomos criados parecidos com Deus. Agora, que semelhança é essa? Que imagem e semelhança é essa? Como nós somos parecidos com Deus? A palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito. Então, certamente, a nossa semelhança, naturalmente, não é física, mas é uma semelhança espiritual. O texto de Gênesis 2:7 diz: Deus formou o homem do pó da terra e em seguida soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu acho tão interessante isso. Às vezes a gente tem aquela imagem que Deus fez um bonequinho de barro, né? Quando era pequeno, a gente, nas nossas lições de criança, tinha o bonequinho de barro lá que Deus fez e Deus soprou nas narinas dele e ele virou um ser humano vivo, né? Eu não sei se foi um boneco de barro que Deus fez, porque disse que foi do pó da terra, mas eu acho que ele do pó da terra fez carne e osso, não fez um bonequinho de barro. Só que esse carne e osso que ele fez, esse homem, ele não tinha vida. E Deus vai e sopra em suas narinas o fôlego da vida. E ele passa a ser alma vivente. Que fôlego foi esse? Que sopro foi esse? Foi o sopro que nos deu vida. E de que vida ele está falando? Vejam, Deus sopra sobre nós o sopro da vida. De que vida? Que vida nós temos? Que vida nós passamos a ter quando Deus soprou em nós o sopro da vida? Que vida? Eterna? Espiritual? Vocês são espirituais demais. Isso, se Deus soprou em nós o fôlego dele, ele soprou em nós a vida dele. Nós temos a vida de Deus em nós. O fôlego, o sopro de Deus, foi a vida dele em nossas vidas. Certamente a vida de Deus foi soprada dentro de nós.
E nós, portanto, temos em nós a vida de Deus. Nossa vida provém dele. Então é certo que nós temos em nós traços do que ele, Deus, é. Todos nós temos em nossas vidas traços do que Deus é. Porque Deus soprou em nós a vida dele. Deus é eterno. Deus é pessoal. Deus é inteligente. Deus é racional. Deus tem a capacidade de se comunicar. Deus é criativo. É moralmente admirável. Deus é amoroso. Deus é misericordioso, gracioso, poderoso, generoso, justo, fiel e muitas outras coisas. E eu entendo que nós temos temos algo de tudo isso em nossas vidas. Nós somos criados, guardadas as devidas proporções. Temos algo de tudo isso que Deus é, adequado pelo próprio Deus para as nossas vidas. Vejam, nós temos em nós a vida de Deus. Deus nos criou com esse potencial. Nós temos em potencial em nós tudo isso que Deus é. Nós temos em nós misericórdia, criatividade, amor. Nós temos em nós a capacidade de sermos moralmente capazes de viver. Nós temos tudo isso em nossas vidas. E quando nós desenvolvemos e revelamos outros traços em nosso caráter, que não tem nada a ver com esses, nós não estamos sendo os seres humanos que Deus criou. Por exemplo, quando nós nos tornamos violentos, nós não estamos sendo os seres humanos que Deus criou. Quando nós somos desonestos, não somos fiéis, nós não estamos sendo os seres humanos que Deus criou. Porque nós temos tudo isso dentro de nós. Foi colocado dentro das nossas vidas esse potencial de Deus. E quando vivemos fora disso, ou quando desenvolvemos outros traços de caráter que não são esses, nós não estamos sendo os seres humanos que Deus criou. E ainda, gerados por Deus, gerados por Ele, nós dependemos dEle para viver, para encontrar a vida que Ele preparou para nós. Porque Deus, ao nos criar, eu entendo que Ele preparou uma vida para nós. E nós dependemos dEle para encontrarmos essa vida que Ele preparou para nós. Deus preparou um caminho que sempre nos leva de volta para Ele. É esse o caminho que Ele preparou para nós. É o caminho que sempre nos leva de volta para Ele. E Jesus disse que Ele é esse caminho. Ele é esse caminho que ninguém consegue ir até Deus a não ser por Ele. Então vejam, Deus preparou esse caminho para nós. O caminho que nos leva sempre de volta para Ele. E a nossa vida é esse caminho. Nos cabe descobrir esse caminho e viver por Ele. Deus, então, ao nos criar, se comprometeu com a sua criação. E Deus é fiel aos seus compromissos. Vejam como quando nós geramos, nós nos comprometemos com o que é gerado. Isso, quando Deus nos criou, Ele se comprometeu com a nossa vida. E eu entendo que é por essa razão que Ele nos dá tantas oportunidades para conhecê-lo melhor. É porque Deus tem um compromisso conosco. Um compromisso de se mostrar para nós. Um compromisso de se revelar para nós. Deus tem esse compromisso. E a maior prova disso é que Ele deu o seu único filho. Jesus é a maior prova do desejo de Deus
de se mostrar ao ser humano, porque ele é comprometido com o ser humano. Continuando o texto diz, homem e mulher os criou. Deus criou o homem e criou a mulher. Homem e mulher os criou. A segunda verdade que eu vejo é que na mente de Deus existiam apenas dois tipos de seres humanos. Homem e mulher, macho e fêmea. Deus não nos deu outra possibilidade. Homem e mulher foram criados por Deus e até hoje, homens e mulheres são gerados pelos seres humanos com o poder que Deus deu aos nossos corpos. Só é gerado homem e mulher. Qualquer ideia que vá além disso, ou que fique aquém disso, não foi o que Deus instituiu. Deus criou homem e mulher e os uniu. E Deus olhou para o homem criado e disse, não é bom que o homem esteja só. Capítulo 2, versículo 18. Deus olhou para o homem e disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha, eu não posso entender que Deus criou o homem e que só depois percebeu que não estava muito bom ele sozinho. Que precisava criar alguma coisa, que não era bom que ele estivesse só. Eu não entendo que foi assim. Assim como Deus é um ser pessoal e relacional, sua criação também necessitaria de se relacionar com alguém igual a ele. Deus sabia disso. Isso já fazia parte dos planos de Deus. Então veja bem, às vezes nós temos essa noção, essa ideia de que Deus criou o homem, depois olhou para ele e falou, puxa, eu acho que eu me enganei, ele não vai viver sozinho, não é bom não. Eu vou criar uma mulher para ele porque eu estou vendo agora que não é bom. Não! Deus já tinha tudo isso em mente, gente. Era um processo que ele estava andando. Era o caminho de Deus para a criação dos seres humanos. E ele disse, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu entendo que essa expressão auxiliadora, que muitas vezes eu estou vendo algumas mulheres sorrindo, dizendo, mas auxiliadora, né? Eu sou só isso. Sou só auxiliadora, fui criada só para auxiliar o homem. Eu entendo que essa expressão auxiliadora, ela revela a inadequação do homem para viver e não a inferioridade da mulher. Deus percebeu que o homem não conseguiria sozinho. Então, o fato de criar uma auxiliadora é porque o homem não conseguiria. Não é porque a mulher é inferior. O homem não conseguiria viver sozinho. Veja como a mulher é importante para a sobrevivência do homem. Não é importante? Então nós sabemos, os casados especialmente sabem, o quanto a mulher é importante na vida do homem. Os casados sabem que sozinho seria muito difícil, muito complexo encarar a vida. Uma mulher que lhe seja idônea. O que é idônea, gente? Idônea é adequada, apropriada, apta, hábil, capaz de suprir tudo que possa faltar ao homem e vice-versa. Tanto a mulher quanto o homem. Então a mulher, o fato dela ser idônea, ela é capaz, ela tem habilidades para suprir tudo aquilo que o homem precisa. E do mesmo modo o homem também tem tudo aquilo que a mulher precisa. Creio que Deus nunca cogitou não criar a mulher. Ela sempre esteve nos planos de Deus. E o texto nos diz que ao providenciar uma auxiliadora idônea para o homem, ele fez o homem cair num profundo sono. E Deus transforma de uma das costelas do homem uma mulher. Deus tira parte do homem e forma uma mulher. É interessante percebermos que Deus não criou a mulher da mesma maneira que criou o homem, né? O homem ele criou do pó da terra e soprou nas narinas. A mulher não. A mulher ele já a tirou do homem. O homem a reconhece como parte dele. Vejam que
O primeiro homem olha para a mulher criada e diz: essa é parte de mim. Ela faz parte dos meus ossos, da costela que foi tirada e da minha carne. Ela faz parte de mim. O homem a reconhece como parte dela. Portanto, juntos, eles se tornam mais completos e eficientes. E eu não falo aqui apenas sobre o casamento, só essa relação no casamento, mas falo do fato de existirem homens e mulheres sobre a terra, mesmo que não sejam casados. Eles se completam. Eles trabalham juntos para que a terra seja aquilo que Deus criou. E aí Deus continua, o texto continua nos dizendo: e por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vemos aí então a primeira cerimônia de casamento realizada na face da terra e ministrada pelo próprio Deus, o Criador. Que privilégio! Um casamento ministrado pelo próprio Deus. Deus afirma que eles se completam de tal maneira que se tornam como se fossem uma só carne, uma só pessoa. Eles se completam tanto que parecem uma só pessoa. Isso naturalmente não se refere à perda das suas individualidades. Olha, gente, é bem importante entendermos isso. Quando Deus une um casal e diz: eles são tão unidos que parecem uma só carne, isso não significa que eles se fundem em uma só pessoa. Não. É importante que mantenham suas individualidades, pois são pessoas diferentes. Mas Deus se refere à unidade, à parceria, ao companheirismo que existiria entre eles. Deus tirou o homem da mulher, portanto são duas pessoas distintas. E para que vivam plenamente, precisam entender que o amor verdadeiro mantém as individualidades. O amor verdadeiro mantém as individualidades. Por que isso é precioso, gente? Por que isso é precioso? Porque quando o homem e a mulher, veja, você e sua esposa foram criados. Vocês foram dotados por Deus do fôlego de Deus. Deus pôs em vocês um tesouro precioso. E se um desses tesouros não funcionar, a terra vai perder. Quando o homem sufoca a mulher, esse tesouro deixa de acontecer. A mulher vai viver a vida do homem. Do mesmo modo, quando a mulher sufoca o homem, o tesouro que o homem carrega não vai ser utilizado. É esse o problema. São pessoas diferentes, distintas, cada uma com seu potencial, desenvolvendo esse potencial na vida, na terra. São parceiros. Estão juntos, sim, mas são duas pessoas distintas, com muito a dar para o mundo. Entendem isso, gente? Isso é bem importante, porque nós temos muita dificuldade com isso. Especialmente nós homens. Quando vivemos numa sociedade como a nossa, que é um tanto quanto machista, né? Eu, como bom nordestino, extremamente machista, corro muito esse risco de sufocar a minha esposa e não permitir que ela haja segundo esse tesouro que ela tem, segundo o potencial que Deus deu a ela, mas eu viva somente com ela o meu potencial. Olha como nós perdemos se fizermos isso. Perdemos demais. A vida perde, o mundo perde, a terra perde quando isso acontece. Então tenhamos muito cuidado para que isso não aconteça em nossas vidas. Eu quero ler um texto que eu li essa semana. Eu achei muito precioso. É de um livro chamado O Profeta, de Khalil Gibran. É um filósofo, um poeta, e ele escreve sobre o casamento. A ideia é que
ele conta uma fábula, na verdade, né, de um sábio que estava em determinada cidade, e ele ficou um bom tempo lá, e quando saiu de lá, de repente ele resolveu voltar para a ilha onde ele morava, porque lá não deram muito valor a ele. E quando ele viu os navios vindo da sua terra e ia voltar para lá, as pessoas daquela cidade olharam para ele indo embora e disseram: não, o senhor não vai embora agora, antes de dizer sobre a sua sabedoria para nós. E ele, que estava triste por não ter podido divulgar aquilo que ele acreditava, ele parou e ouviu o que estavam perguntando para ele. E fizeram várias perguntas, entre elas sobre o casamento. E sobre o casamento, ele respondeu dizendo, é um texto pequeno: vocês nasceram juntos, e juntos permanecerão para sempre. Estão juntos quando as asas brancas da morte dispersar os seus dias. Sim, deverão estar juntos até na lembrança silenciosa de Deus. Ele está dizendo, olha, quando vocês se unem e estão juntos é para sempre. Até na lembrança silenciosa de Deus é para sempre. Sim, deverão estar juntos até na lembrança silenciosa de Deus, mas permitam que haja espaço na união. E que os ventos celestiais dancem entre vocês. Que coisa linda, né? Que haja espaço, que cada um tenha seu espaço na vida a dois. Amem um ao outro, mas não permitam que o amor se torne uma prisão. Que ele seja um mar em movimento entre as fronteiras da alma. Coisa maravilhosa, né? Amem, mas não permitam que o amor se torne uma prisão. Às vezes o amor, entre aspas, amor, porque isso não é amor, o amor que aprisiona não é amor, né? Mas às vezes num relacionamento existem prisões, nós prendemos o outro. Quando todos foram criados livres, nós somos livres. Encham a taça um do outro, mas não bebam só de uma taça. Deem um ao outro pão, mas não comam da mesma fatia. Ele está dizendo, preencham um ao outro, mas cada um esteja pronto a se gastar pelo outro. E não gastem um só. Não usurpem um só, mas usem os dois. Encham as duas taças, mas usem as duas, não usem uma só. Cantem e dancem juntos com alegria, mas deixem que cada um fique a sós, em sua própria companhia. Até mesmo as cordas do alaúde estão sozinhas, embora vibrem a mesma música. Ele está dizendo, vocês são pessoas distintas. Embora caminhando juntos e tocando uma só música, mas são cordas separadas umas das outras e permaneçam assim. Tenham suas individualidades preservadas. Deem seu coração, mas não a posse um do outro. Porque só a mão da vida pode conter o coração. E vivam juntos, mas nem tanto. Porque os pilares do templo ficam separados. E o cipreste não cresce à sombra do carvalho. Ele está dizendo, olha, vivam juntos, mas não tanto. Não sufoquem o outro. O cipreste, ele não cresce se ficar na sombra do carvalho. Se o carvalho for tão poderoso que ofuscar, tirar o sol do cipreste, ele não cresce. Isso acontece muito em casais, um sufoca o outro, um suplanta tanto o outro e deseja fazer isso que o outro não cresce. Só cresce um. Só um recebe o sol. Os dois são livres e precisam continuar sendo livres. Os pilares do templo estão separados. Eles fazem uma função juntos, segurar o templo. Mas se colocá-los perto demais, o templo vai cair. Eles precisam ficar na distância certa.
para que o templo continue equilibrado. Isso. O lar, que é o nosso templo, vai ficar equilibrado quando os dois, o casal que deu origem a esse lar, cada um viverem a sua própria vida, os seus próprios dons, os seus próprios talentos, estão juntos, fazem a mesma função, seguram o templo, mas são individualmente importantes. Tudo isso aqui é bíblico, viu, gente? O que está dizendo aqui é palavra de Deus, é Bíblia. Não é? Essa individualidade é muito importante. Agora, vocês perceberam que o primeiro casamento foi um casamento arranjado? Não é verdade? Foi um casamento arranjado. É Deus quem providencia. Você não acha estranho o fato de... Aliás, antes disso, a opção do homem era aquela mulher. E só ela. Não tinha outra. Não é? Adão diz, não, olha, essa aí, não sei, Senhor, está meio esquisita, né? Está meio assim estranha. Não. Era só aquela, era só ela. Pegar ou largar. E o homem ficou muito feliz com isso. Adão ficou dizendo, nossa, é essa que eu queria, que coisa maravilhosa. O Senhor me deu, que coisa maravilhosa. Um casamento arranjado, mas que deixou o homem muito feliz. Talvez os nossos casamentos também sejam assim. Sejam arranjados por Deus. É Deus quem providencia. Você não acha estranho o fato de você escolher uma dentre tantas? Tinha tantas, você escolheu uma. Ou um dentre tantos. E isso acontecer de uma forma que você não consegue explicar. Não é verdade? A gente pergunta para um casal assim, olha, como é que foi que vocês se encontraram? Olha, foi uma coisa assim que eu não sei nem como explicar. Imagine eu, né? Eu morava em Recife, com 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro para estudar na Escola de Oficiais da Marinha. Cheguei numa cidade que eu nunca tinha pensado em morar, chamada Angra dos Reis, no litoral fluminense, que é onde estava a escola, o Colégio Naval. E eu no domingo fui à igreja, isso em julho de 1974. E eu fui a uma igreja que me indicaram lá. E eu fui a essa igreja. Quando cheguei nessa igreja, tinha um conjunto de jovens cantando na frente, assim. E eu olhei assim, vi a Selma lá. E estava eu e um amigo meu do lado, né? Gente de branco, né? Todo vestido de branco. Naquela época, o militar tinha grande ênfase, né? Que é a ditadura. E chegamos na igreja e eu olhei para ela e falei para meu amigo assim, ó, tá vendo aquela moça ali? Eu vou namorar com ela. No primeiro domingo que eu olhei para ela, eu disse isso para ele. E nós começamos a trocar nossos olhares assim. Ela olhou, eu olhei. Esse meu amigo não teve uma atitude muito boa. Depois de uns 2 domingos, ele foi falar com ela, para namorar com ela. Você imagina que amigão que eu tinha, né? Muito amigo. Só que ela não quis, graças a Deus. Ela já estava olhando para mim, ela não diz isso, mas estava, né? E nós começamos a nos olhar. E começou a acontecer. Namoramos, noivamos, casamos, tivemos filhos. Gente, eu estava no Recife. Que possibilidade eu tinha de conhecê-la, a não ser essa história toda acontecendo. No seu caso, talvez tenha sido parecido com isso. Você encontrou do nada. De repente viu e, puxa, essa, gostei dela. Será que nossos casamentos não são também arranjados? Embora, depois da queda em que o pecado passou a fazer parte da raça humana, nós possamos nos perder pelo caminho. Então, embora os casamentos possam ser arranjados por Deus, às vezes nós nos perdemos pelo caminho e não permanecemos como deveríamos permanecer. Agora, isso tudo que eu disse aqui agora
esse finalzinho que eu disse, que nossos casamentos podem ser arranjados, isso não está na Bíblia não, viu gente? É conjectura minha. Mas é uma coisa para mim tão estranha, não é, que acontece, que até parece que são arranjados mesmo por Deus, né? Que Deus arranja os nossos casamentos. Mas vamos adiante. E Deus os abençoou dizendo: sejam fecundos. O poder para procriar estava sendo dado ao primeiro casal. E como todo o que gera se compromete com o que gerou, o primeiro casal saberia ali o que é ser comprometido com alguém por toda a vida. Vejam, nós pais estamos comprometidos com os nossos filhos por toda a vida. Não é só enquanto eles são crianças, não. Nós, quando decidimos tê-los, nós nos comprometemos com eles para a vida inteira. Então, se você quer ter filho ou filhos, saiba disso. Terá um compromisso com eles para toda a sua vida. Toda a sua vida. E é importante você honrar esse compromisso que você tem com cada um deles. O vínculo que os uniria seria gerado pelo fato do próprio Criador os estar unindo conforme a sua vontade e conforme o desejo do casal. Esse compromisso duraria para todo sempre. Para todo sempre. Deus nos une para todo o sempre. Agora, esse compromisso que nós temos, gente, não é um compromisso de viver sobre o mesmo teto. É o compromisso de amar. De amar. Eu creio que vai haver alguma outra mensagem sobre o amor, mas eu quero falar um pouquinho sobre o amor. O amor, ele não é o que muitos pensam. O amor não é um sentimento que acontece do nada. Eu, de repente, passei a amar. Não. O amor não é isso. O amor é uma decisão sua. É decidir amar. Eu decido amar. Normalmente, quando nós nos casamos, começamos a namorar e casamos, nós estamos apaixonados. Aquela coisa que arrepia, né? Você não pode pegar na mão dela que já fica, Senhor, coisa maravilhosa, né? Isso é paixão. Né? Ainda não é o amor. O amor é uma decisão que você toma. Eu vou amá-la. Ou eu vou amá-lo. E olha, o amor é tanto uma decisão que em vários momentos na Bíblia, Deus nos pede, amem. Paulo diz, amem. Não é verdade? Se alguém me pede para amar, se Deus me pede para amar, é porque eu posso querer amar. Ou não querer amar. Então o amor é uma decisão, você decide amar. E o amor não é somente um sentimento velado, mas o amor são atitudes de amor. Eu quando quero amar, quando desejo amar, eu tenho atitudes de amor. Eu conheço a minha esposa. Eu sei que atitudes que eu tenho, que ela se sente amada. E aí eu tenho essas atitudes. Isso é amar. Isso é amar. Eu vejo alguns casais que querem se separar dizendo o amor acabou. Sabe, como se fosse alguma coisa que não dependesse deles, mas que simplesmente acabou. Eles amavam, mas de repente o amor se foi, saiu, do nada. Isso não existe, gente. Amor não sai do nada, eu decido amar ou não. Isso é muito importante, porque às vezes essa nossa tendência de achar o amor como aquela coisa voluptuosa, aquela coisa que eu sinto, nos faz ter atitudes que não são de amor, nos fazem desistir do amor.
Lembre-se sempre disso. O amor é uma decisão sua. Amar a sua esposa ou amar o seu esposo é uma decisão que você toma ou não toma. Ou você quer amar e vai ter atitudes de amor, ou você não vai fazer isso. Esse é o seu compromisso. Quando Deus nos une, nós assumimos esse compromisso de amar um ao outro. E precisamos cumprir isso com muita alegria, porque faz muito bem amar. Faz muito bem amar. Sujeitai a terra. O homem que levava em si a imagem do Criador também carregava a autoridade sobre a terra que lhe estava sendo conferida pelo próprio Deus. Deus nos deu autoridade sobre a terra. Deus nos deu poder para abençoar a terra e não para destruí-la, como muitas vezes nós fazemos. Deus nos deu autoridade para fazer da terra aquilo que Deus projetou que ela fosse. E concluindo, gente, eu entendo que era exatamente isso que Deus nos revela, que Ele tinha em mente ao criar e unir o primeiro casal. E também é o que exatamente Deus espera para nós casais hoje. Vejam, Deus nos presenteou com a sua imagem e semelhança. Deus soprou em nós o fôlego dele, a vida dele. Deus nos deu a sua bênção. Deus nos tornou fecundos, dando-nos poder para gerar a nossa descendência. Deus nos deu autoridade sobre a terra para sujeitá-la. E nos ensinou que apenas seremos as criaturas que Ele criou, as famílias que Ele projetou, quando ao nos unirmos, homem e mulher, houver entre nós um relacionamento, um reconhecimento, parceria, comprometimento, e tudo isso acontecendo na presença de Deus e expresso em atitudes. Eu entendo que isso é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é esse. É reconhecer, ela é parte de mim. O verdadeiro amor é amar, é ter parceria. O verdadeiro amor é se comprometer um com o outro. Temos compromissos diante de Deus, um com o outro, para sempre. Assumir tudo isso, viver tudo isso, é o verdadeiro amor. O amor é isso. E é o que Deus espera de cada um de nós, maridos e esposas. Vejam quanta coisa importante nós vimos hoje. E eu gostaria que você pensasse no seu relacionamento conjugal, na sua vida. Como é que tem sido a sua vida? Existe esse comprometimento? Existe esse amor expresso em atitudes? Existe a valorização da independência de cada um? Como casal, marido e esposa são livres para viverem o potencial que Deus colocou dentro de cada um deles? Tem sido isso? Ou alguém está sufocando alguém e não permitindo que ele brilhe, que ele cresça, que ele amadureça, que ele desenvolva aquilo que Deus fez na vida dele? Tem sido assim? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? E eu quero dizer a você que sempre há tempo. Sempre há tempo. Mesmo que você olhe agora para você mesmo e diga, puxa, eu a sufoquei. Eu não permiti que ela fosse o que ela realmente é. Que ela desenvolvesse o potencial que Deus colocou no coração dela. Não permiti que fosse assim. Nós tomamos o vinho de uma taça só da minha.
a dela permanece cheia. Porque ela não gastou em nada, porque eu não permiti. Tem sido assim? Eu entendo que sempre há tempo, não importa a sua idade, não importa quanto tempo de vida conjugal você tenha, sempre há tempo de tomar a decisão de fazer aquilo que Deus quer, de se unir como Deus uniu, de viver o caminho que Deus trilhou, o caminho que Ele nos deu, o caminho que sempre nos leva de volta a Ele. Sempre há tempo de fazer isso e de conhecer a verdadeira vida. Porque quando nós nos unimos e sufocamos um ao outro e não amamos como deveríamos amar, nós não sabemos o que é a vida que Deus projetou para nós. Nós vivemos a vida pela metade. Nós não usufruímos de tudo que Deus preparou para nós. Nós perdemos. Então vale a pena parar para pensar, para refletir e começar a viver hoje, a partir de agora, essa vida que Deus quer, que Deus planejou para você e para mim. Essa vida que vai gerar vida, que vai abençoar a terra. Porque eu entendo que uma família, um casal, quando se une, ele não se une somente para o bem dele, mas para o bem da terra, para o bem de todos. Ele se une e ele transmite ondas que vão além daquele relacionamento e abençoam outras pessoas, outras famílias, outros povos, outras terras. É assim que o casamento é. Não é só para eles. É assim que Deus quer. Que nós sejamos bênçãos para todos. Que o seu relacionamento conjugal, que o meu relacionamento conjugal, possa abençoar outras pessoas, outras famílias. Ultrapasse os limites da minha própria vida, mas que abençoe outros. Agora, para isso, é preciso que eu esteja vivendo como Deus projetou. E assim, eu vou abençoar outros também com a minha vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir sobre tudo isso. Né? Não permita que tudo que você ouviu hoje passe e amanhã você não lembre de mais nada. Não, mas assuma compromissos com Deus e com você mesmo, com sua esposa, com seus filhos, com a sua vida. Assuma compromissos assim e você verá que vale a pena andar como Deus projetou para que nós andássemos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos revela o que estava em Teu coração, o desejo do Senhor, quando nos uniu como casal, como família. Obrigado, Deus, porque nós podemos entender o que o Senhor deseja e podemos viver o que o Senhor deseja e podemos usufruir de tudo que o Senhor preparou para nós. Abençoa, Senhor, cada casal que está aqui. Abençoa aqueles que não são casados ainda, mas que pretendem casar. Que nós possamos entender a realidade do casamento. O quanto ele pode ser bênção para todos nós e para aqueles que estão próximos de nós. Ó Deus, que sempre estejamos atentos à Tua palavra, que sempre estejamos atentos ao Teu querer para nós e vivamos isso. Abençoa, Senhor, cada família, cada casal que está aqui. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.